Saudações, gente bonita. Em Goiás, 17 horas e 30 minutos, Mestre Leider aqui falando. Gente, hoje está muito difícil. Se vocês observar, a camada de poluição está muito forte em cima da cidade. Dá para vocês verem uma faixa, primeiro cinza e depois num tom bege. Essa é a poluição. E claro, ela não está só no horizonte, ela está literalmente em cima da minha cabeça. Ali está o setor industrial, um dos dois da cidade. Ali está a rodovia que estão duplicando. Ali estão pessoas com um pulmão evidentemente muito melhor do que o meu fazendo exercício. Depois que o bosque foi descachorrificado, ele voltou a servir ao propósito original. Mas o fato é que a coisa aqui tá complicada pra mim. Hoje eu não consegui produzir muito e não sei se eu vou conseguir fazer live. Então tem que aproveitar essa volta minha e dizer o que eu preciso dizer. Seguinte, nós vamos fazer isso por bloco para facilitar o entendimento. Um momento. Bom, vamos começar pela situação na Ucrânia. Como todo mundo deve estar sabendo, que se interessa pelo tema, a Ucrânia iniciou uma incursão em território russo na direção do Oblast de Kursk. E coisas muito sérias aconteceram. Não foi uma excursão amadora. Eu não consigo pensar no objetivo tático que não seja tomar a usina nuclear de Kursk. É uma incursão suicida. Milhares de ucranianos entraram e eles não estão ocupando as vilas. Eles só estão passando por elas. O que quer dizer que o objetivo deles é alguma coisa do outro lado do rio. Como eu disse, muito provavelmente a usina nuclear de Kursk. Por que a usina nuclear? Para usar como barganha. O fato é que eles adentraram em alguns locais 10 quilômetros dentro do território russo. Olha o barulho dos passarinhos. Tá vendo por que árvores são importantes? É onde esses passarinhos se aninham para passar a noite. Se a cidade não tem eles, os pássaros não tem onde dormir, onde nidificar. Mas vamos voltar ao assunto. Então, a situação tá bem complicada. Não é uma coisa que vai mudar os rumos da guerra de forma alguma. Mas a Ucrânia está numa situação desesperada. E o ataque, a gente tem que reconhecer, foi inteligente. Sacrificaram até agora centenas de tropas ucranianas. Mas pelo menos 100 russos foram eliminados numa estratégia que eu diria brilhante. Os caras são russos, né? Eles falam russo fluentemente. Então eles entraram dentro do território russo e simplesmente, aparentemente, começaram a ligar para os civis da Rússia, se fingindo de soldados russos e mandando eles evacuarem. E aí todo mundo pegou os carros e começou a sair. Isso lotou as rodovias e emparedou as tropas russas que iam combatê-los. Com as tropas emparedadas pela própria população civil, a Ucrânia manda mísseis HIMARS em cima, provocando o óbito de pelo menos 100 combatentes da Federação. Então hoje foi uma manobra tática brilhante da Ucrânia. 100 soldados russos foram desvividos. Ontem foram 400 ucranianos. Nós não sabemos o tamanho das baixas ucranianas hoje, mas sabemos o tamanho das baixas russas, e foram grandes. Foi o maior ataque dentro do território da Rússia desde a Segunda Guerra Mundial.
Ainda que é claro, né, nada, nem de perto comparado com o ataque das forças nazis na mesma região de Kursk. Uma batalha de tanques da história. Mas indiscutivelmente houve um assalto ao território russo protagonizado pelos ucranianos. Eles vão conseguir chegar na usina nuclear de Kursk? Dificilmente, porque a iniciativa de combate agora é russa. Como eles não estão tomando cidades, eles não fortificam as posições de retaguarda, o que quer dizer que os russos podem simplesmente entrar por trás deles. Mas de toda forma, ao não tomar posições russas, eles acabaram se transformando numa força de combate muito ágil. Isso evidentemente prejudica a defesa da Rússia. Mas entre 25 e 50 mil soldados russos estão sendo deslocados para a região de Kursk, não só soldados, como tropas wagneritas, que estão aparentemente também tramando a invasão de Kiev. O que não deixa de ser uma boa resposta, porque se a Ucrânia tiver que defender Kiev, ela não vai poder atacar Kursk. Nos últimos 3 dias, estima-se que os russos tenham desvivido em média 4 mil ucranianos a cada dia. Então os combates se tornaram extremamente violentos na região do leste da Europa. E, bom, Medvedev, não fazendo bravata, anunciando que a política do Estado-Maior das Forças Armadas da Rússia agora é tomar Kiev. Então agora a estratégia de ficar só com Donbass já era, certo? Já era. A estratégia agora é tomar Kiev. O que inclusive faz sentido do ponto de vista operacional, porque eles gastando as últimas forças, reunindo as últimas forças para fazer um ataque à Rússia, eles, deixaram desguarnecidas basicamente todas as tropas a montante. Os russos também fizeram grandes deslocamentos de tropas e com isso tiveram que retirar material humano que estava no sul principalmente. Então toda a faixa entre o Mar Negro e o Médio Dnieper está na prática esvaziada, porque as tropas russas caminham na direção de Kiev, enquanto as tropas ucranianas caminham na direção de Kursk. Os ucranianos querem a usina nuclear e os russos querem a capital ucraniana. Um dos dois vai chegar primeiro. Se você pensa em termos de material humano e capacidade militar restante, o mais provável é que os russos vençam. Mas os ucranianos conseguiram uma formidável peça de propaganda, que eu acredito que seja exatamente o que eles estavam buscando desde o início. Não sei se vale a pena, honestamente eu não faria, mas o Zelensky já provou que não tem nenhum apreço pela vida dos ucranianos. Então, se você não tem nenhum apreço pela vida dos seus soldados, a manobra é taticamente interessante e de toda forma inteligente, bem orquestrada e bem executada. A gente não pode... É claro que a gente torce. Eu sei o que está em disputa, eu sei o que está sendo arriscado. Os russos precisam vencer, mas isso não quer dizer que eu vou me cegar ao fato de que as manobras táticas ucranianas, embora a médio prazo elas vão cobrar um preço altíssimo, no curto prazo elas foram muito bem executadas, muito bem planejadas e são operacional e taticamente brilhantes, né? A Rússia está passando sufoco pelo segundo dia e essa é a verdade. Você não pode simplesmente ignorar isso. As consequências. Bom, agora a Rússia vai para cima. Por óbvio, né? Agora a Rússia vai para cima. Ela, inclusive, já anunciou publicamente pela 3ª vez a disposição de usar armas nucleares táticas. É uma ferramenta que a Rússia tem à disposição. Certo? É uma ferramenta que a Rússia tem à disposição. E... bom...
nessas circunstâncias em que ela se sente acuada, inclusive constitucionalmente, isso é permitido. Se alguma ação inimiga de qualquer país colocar em segurança o Estado russo, é inclusive obrigação constitucional do presidente utilizar de todos os meios, vocês sabem o que significa todos os meios, para reverter essa atuação estrangeira. Então eu creio que constitucionalmente o Putin dá muito valor nessas coisas. A Rússia está autorizada a usar armamento nuclear tático contra a Ucrânia. E pode ser que ela utilize realmente. Seria taticamente interessante, porque a OTAN vem se recusando a acreditar que a Rússia seria capaz. Então, e provocando, né? As provocações são cada vez maiores e cada vez mais frequentes e intensas. Uma hora... Gente, se você fica batendo muito na porta do diabo, uma hora ele vai atender. Isso aí é... Então eu creio que a paciência russa com a OTAN, que já era mínima desde o incidente de Crocus, ela pode desandar de vez. E as consequências podem ser muito ruins, porque por ocasião de uma guerra nuclear, as coisas podem escalar e sair do controle com muita rapidez e facilidade. E é óbvio que isso não é bom. É evidente que isso é muito perigoso. Certo? Essa é a situação que nós temos no leste da Europa nesse instante. Para ser honesto, todas as outras coisas, os F-15, os F-16, sei lá, não são armas boas. Não tem a mínima condição de enfrentar o R-37M, nem o R-33, para dizer a verdade. Então, né, é só uma manobra, eu diria, diversionista, para criar uma situação constrangedora para o Vladimir e uma peça de propaganda para o Ocidente e para a Ucrânia. É, de toda forma, muito perigoso, correto? Então, bom, nada de bom vai vir do leste da Europa para encerrar esse bloco. Segundo bloco, Oriente Médio. No Oriente Médio as coisas também não estão boas. O visível desespero de Israel, dos Estados Unidos, do Ocidente, França sobretudo, mas também Reino Unido, Itália, de conseguir um compromisso do Irã em não retaliar, eu creio ser prova evidente de que as coisas não estão boas. E, bom, por que tanta insistência para que o Irã não retalie? Que evidentemente eles têm medo do que o Irã tem. E seja o que o Irã tem escondido debaixo do subsolo, é onde está a grande maioria da capacidade de artilharia da República Islâmica, está no subsolo, a coisa complica, porque ao mesmo tempo que a Rússia fornece armamento, olha só, que a Rússia fornece armamento para o Irã também está fornecendo armamento para a Rússia. Mas você fala, por que eles não fornecem armamentos para si mesmos, em vez de um trocar com o outro? Por uma questão básica. As indústrias de ambos os países operam em níveis e interesses diferentes, só que agora esses interesses se cruzam. O Irã precisa de peças de artilharia de médio e longo alcance e precisão, porque tem que atacar, em última instância, o Estado ilegítimo. Já a Federação Russa precisa de peças de artilharia pesadas para ataques de curta distância, porque o que ela precisa é obliterar
as forças ucranianas e da OTAN. Parece que 4 generais ucranianos já foram desvividos. Então a estratégia russa é claramente a aniquilação. E para isso ela precisa de armas que ela tem, mas não na quantidade suficiente. Certo? E o Irã precisa ser capaz de dar uma resposta, e a resposta o Irã é capaz. Principalmente precisa ser capaz de dar uma contra-resposta a um caso de um eventual assalto israelense ou americano ou de qualquer tropa da OTAN contra o país após a retaliação. Nesse sentido, o Irã precisa desesperadamente de armas de médio para longo alcance. E como ele não tem, mas tem muitas armas para bombardeio e ataque pesado em curta distância, faz todo sentido eles, os iranianos e os russos, trocarem equipamento. Visto dessa forma, os constantes voos entre a Rússia e o Irã não eram de mão única, como a gente achava, tipo os russos mandando equipamento militar para o Irã. Eram voos de mão dupla. Os russos mandam equipamento militar de longa distância e alta precisão e de defesa para o Irã, enquanto muito provavelmente o Irã estava enviando materiais para ataques de curta e média distância, não muito precisos, mas de alta capacidade de aniquilação. Então, muito mais do que uma linha de abastecimento entre a Rússia e o Irã, o que nós provavelmente vimos e não entendemos é uma linha dupla, né, de dupla orientação entre as duas potências do Mar Cáspio, certo? Com cada país mandando armas que tem em profusão e recebendo armas que são um pouco mais escassas, mas que eles necessitam em grande quantidade por um prazo de tempo muito curto. Não é que o Irã não possa fazer, nem muito menos que a Rússia não possa manufaturar, porque só que não tem tempo hábil. E se a questão é não ter tempo hábil, é óbvio que os ataques planejados tanto pela República Islâmica quanto pela Federação são para o quanto antes, mas o quanto antes talvez não signifiquem hoje, talvez nem amanhã. O quanto antes é assim que ambos os países tiverem condições de defesa contra ataques, certo? Então essa é a situação. Nesse sentido, quem está atacando mesmo o Estado ilegítimo é essencialmente o Hezbollah. Hezbollah está fazendo ataques, eu diria, devastadores contra o norte do Estado ilegítimo, porque o Hezbollah tem armas. O que o Hezbollah não tinha é equipamento, principalmente de interferência eletrônica e contra-interferência, de guerra eletrônica, né? EW, enfim. Mas agora é nítido que tem, porque os acordos de troca de sabe-se lá o que entre Moscou e Teherã indiscutivelmente envolvem a Síria. A base de Khamenei recebeu voos iranianos de aviões cargueiros, então essa base tanto poderia estar trazendo material que seria repassado ao eixo da resistência, e provavelmente isso é verdade, quanto estaria levando material, eu não diria para assalto, mas para contraofensiva, caso ela seja necessária. Então o que acontece é que tanto o Irã quanto a Rússia estão se preparando para a guerra em larga escala. E é óbvio, gente, que isso não é bom. É evidente o quanto isso é perigoso, porque as coisas podem sair do controle com muita rapidez mesmo, numa situação dessa. Porque é visível que os Estados Unidos estão tentando, de todas as formas, salvar o Estado ilegítimo.
certo, da burrada que eles mesmos fizeram. E esqueço essa noticiaiada na imprensa, o Irã não vai, está sendo proposto. Gente, a Rússia teria que ser muito tola para acreditar na palavra ou da Ucrânia, ou dos Estados Unidos, ou da OTAN. Não vai acreditar, já ficou patente que eles não têm palavra. Eles mesmos fizeram questão de demonstrar isso. Bom, mas e o outro lado? Parece que o novo presidente iraniano está querendo um acordo de paz que envolva os palestinos de Gaza em troca de um cessar-fogo e da não retaliação. Só que quem manda no Irã não é o novo presidente, como não era o antigo presidente. Quem manda no Irã é o Ayatollah Supremo. Então é o Ali Khamenei. E o Ali Khamenei não quer paz. Ele quer, mas não ao preço da ocupação, não ao preço de deixar o Estado ilegítimo sem resposta para o que eles fizeram. Inclusive porque isso abriria um precedente muito perigoso, que eu creio que não seja tolerável por parte dos persas, né? Ataques magnicidas, e parece que hoje, agora mesmo, acabou de ter outro ataque magnicida. Uma liderança do Hamas foi desvivida no Líbano. Então o Israel não vai parar. Se Israel não vai parar, não há o mínimo sentido em não punir Israel pelas ações deles. Então o novo presidente aparentemente não sabe disso. Só que o Ali Khamenei, que é quem manda, sabe. E outra coisa, essas palavras atribuídas ao novo presidente, tipo para sugerir que eles não estão de acordo, elas não são de nenhuma agência iraniana. Eu não achei elas na IRNA, não achei elas na Spam TV, não achei elas na Press TV, não achei elas na Fars News. Então, essas informações, nenhuma delas tem como origem o Irã. Podem ser muito bem mais do mesmo. Propaganda midiática destinada a causar caos, confusão e gerar insegurança, certo? Para dar uma impressão falsa e equivocada de que as duas grandes lideranças iranianas não estão se entendendo e que existe uma cisão, uma fissura no colo do Estado e do povo persa. Eu não creio honestamente que isso seja verdade. Acredito que é mais do mesmo, uma operação sofisticada de PSYOP sionista ocidental, certo? Traduzindo, eu continuo acreditando que haverá uma resposta iraniana e que ela será muito dura, mas que mais perigoso para o Estado ilegítimo do que a resposta iraniana será a resposta do Hezbollah. Porque dentro daquele contexto que a gente estabeleceu de divisão dos poderes entre o Irã, o eixo da resistência, e o Al-Ansarallah, os Houthis, vamos relembrar o papel de cada um. O papel dos Houthis é atacar a infraestrutura de uso militar, embora não necessariamente militar. Estamos falando de usinas de energia, centros de distribuição de energia, usinas de dessalinização, complexos petroquímicos, depósitos de combustíveis, né? Esse seria o papel do Al-Ansarallah. O papel dos iranianos é atacar diretamente a infraestrutura militar, principalmente hangares, paióis de munição, pistas de pouso e decolagem, equipamentos que comprometam a capacidade do Estado legítimo de levar a agressão aos seus vizinhos. E o papel do eixo da resistência, nesse sentido, estaria mais conectado, e aí está falando principalmente do Hezbollah, mas não só ele, causar dano econômico grave ao Estado de Israel. O que faz muito sentido, porque a economia deles, como nós já dissemos muitas vezes, está em debacle, está degringolando, está virando farinha, virando poeira. Então faz todo sentido fazê-los sofrer economicamente ainda mais.
E se você, sobretudo, associa isso ao fato de que dessas três forças, o eixo da resistência norte, o Hezbollah, é o único que tem condição de atacar o Estado ilegítimo com tropas de infantaria, que tem uma infantaria potencialmente operante. Esse é o maior medo dos sionistas. Então, embora todos nós que nos interessamos pelo tema estejamos esperando, eu diria até aguardando, um ataque iraniano, o mais devastador para o Estado ilegítimo é exatamente um ataque do Hezbollah, pelo tipo de alvo que ele se propõe, pelo tipo de guerra que eles estão travando e buscando travar. Correto? Então é isso. Nossa, eu não tô bom. Eu vou tomar um banho e vou ver o que acontece comigo. Se der certo, eu volto para a live. Fiquem bem. Até mais.